Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, a gente nós organizamos um encontro virtual. Esses encontros eles já acontecem há algum tempo, lá no laboratório G6 mesmo. E com essa nova fase, a gente está numa tentativa de fazer, numa tentativa não, já fazendo os encontros de maneira virtual. E a gente tem notado a grande vantagem de ter mais pessoas participando, inclusive as pessoas que são fora de São Paulo. Então, gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês. Hoje a gente traz com a doutora Sung, a Andressa, que está aqui conosco, né, que estão aqui conosco, alguns casos voltados para a oftalmopediatria e com especial atenção para o nistagmo. É algo que nos intriga bastante e é algo que traz muita preocupação para os pais. Inclusive, são os pais que notam, se aflige, né? E chega no oftalmologista por conta da percepção, muitas vezes até antes do que do pediatra. Então, é algo que, para as pessoas, para os pais, é algo assim de relevância, né? Então, se tiver, com certeza, algum familiar, algum amigo, de pessoas leigas mesmo, é algo que chama atenção e os pais vão comentar. Então, chega antes na sociedade do que nos próprios profissionais. Então, por isso a nossa ideia de trazer e falar um pouquinho sobre nistagmo. Passo a palavra para a doutora Sung. Vamos lá, Sung. Selecionamos 3 casos para apresentar e discutir de causas diferentes. Como a Paula lembrou, o nistagmo pode ser apresentações diferentes, causas diferentes, então a gente procurou trazer situações distintas que se manifestam com o nistagmo. O primeiro caso, a gente deu enfoque às doenças da retina, esse caso de distrofia retiniana e como os testes eletrofisiológicos podem auxiliar a fazer o diagnóstico, a orientar os pacientes e os familiares e fazer o acompanhamento. Esse é um bebê de 12 meses, 1 ano. A mãe notou dificuldade em seguir os brinquedos e rostos com tremor dos olhos desde o nascimento. Negafotofobia, que é um dado importante, é o tratamento ocular específico. De antecedentes, gestação em parto normal sem intercorrências a termo, teste do reflexo vermelho na maternidade normal, desenvolvimento normal para a idade e só uso de complemento. De avaliação qualitativa da visão, o bebê fixa, mas não segue em ambos os olhos. De motilidade ocular extrínseca, tem endodesvio do olho esquerdo, que alterna, e o nistagmo horizontal, de amplitude média e frequência média. O fundo de olho não disponível no momento. Então, ainda que o fundo de olho esteja normal, a gente pode ter aí alguns resultados diferentes para esse fundo de olho normal. Das doenças da retina, né, que levam à presença de nistagmo e esse comportamento de faltar o segmento do olhar, muitas vezes a gente tem que pensar em 2 principais causas, que é a amarose congênita de Leber e distrofia de cones. O ERG de campo total é o diagnóstico que faz a confirmação diagnóstica, né? E no caso desse paciente, a gente vê que teve uma resposta extremamente reduzida. Aqui nós temos como referência o traçado, o gráfico de um ERG de campo total normal. Então, desse do paciente, a gente vê que o registro é bem reduzido, bem alterado, que confirma com o diagnóstico provavelmente de amarose congênita de Leber ou retinose pigmentária. Quando for casos de distrofia de cones, a gente observa a resposta de bastonetes normais presentes. Isso tem uma alteração bem importante como esse de cones e o flicker. Alguma observação, Paula? Então, nesse caso, ainda bem que tem essa referência, e a gente consegue ver bem, né, na referência, as 3 primeiras respostas, o paciente está adaptado ao escuro, então tem um tempo de preparo para esse exame, e a gente vê que as respostas na distrofia de cones, que seria essa outra suspeita que a Sung comentou, a gente veria esses 3 primeiros picos parecidos com isso que está na referência.
E os últimos, e na distrofia de Cones, a gente a resposta seria muito parecida com esse caso da maurose congênita de Leber. Então, a gente vê que realmente o eletroretinograma de campo total, ele acaba sendo um diagnóstico diferencial, assim, sem dúvida, porque sem esse exame é muito difícil definir se é uma maurose congênita de Leber ou se é uma distrofia de Cones. Existem outras doenças que levam ao nistagmo, como o albinismo ocular, nistagmo motor, e aí o formato da onda é um pouco diferente disso, né? Então, o albinismo ocular eu vou ter super respostas, diferente do que a gente encontrou nesse slide que vocês estão vendo, e o nistagmo motor também normal. Então, a gente trouxe um caso que mostra realmente uma alteração importante no eletroretinograma de campo total, e esse exame acaba sendo diagnóstico em um país que é muito difícil a gente conseguir fazer uma avaliação genética, né? Então, a gente dispõe de um exame funcional que pode trazer essa informação retiniana. E tem médicos que perguntam, e a necessidade de repetir esse exame depois que a criança for maior? Uma vez que o ERG mostra que tem redução importante, no caso dele, resposta não detectável, não tem necessidade de fazer repetir, fazer novamente esse exame futuramente, porque uma vez que é uma doença que a gente sabe que tem uma alteração dos fotoreceptores permanente, há uma disfunção, então essa resposta que a gente encontra vai manter, então vai ter pouca utilidade. Outros, dependendo da doença retiniana, se tiver alguma persistência da resposta de cones, por exemplo, aí sim, se tiver algum registro, alguma presença de resposta, aí sim, a gente recomenda que faça seguimento com aquele exame que tem resposta alterada para fazer o acompanhamento evolutivo. Vou passar ao próximo caso. O próximo caso é de albinismo ocular, lembrando que nem sempre albinismo ocular é evidente. Esse caso é um bebê de 5 meses que tem baixa da acuidade visual desde os 3 meses de idade, além do nistagmo. E nota uma melhora do comportamento visual, apesar da persistência do nistagmo. Apresentava refração, alta ametropia, uma alta hipermetropia nos 2 olhos, e de antecedentes pessoais, teve uma gestação, parto normal sem intercorrências, a termo, saúde boa e desenvolvimento neuropsicomotor normal para a idade. E não estava tomando nenhum medicamento. De antecedentes familiares também não tinha nenhum histórico de doença ocular ou doença sistêmica. Só lembrando que albinismo ocular pode ser ligado ao X, que acaba sendo mais comum, mas também pode ser recessivo. Então, geralmente, quando é ligado ao X, a mãe é carreadora, né? E os meninos acabam manifestando a doença quando herda o cromossomo alterado. Na avaliação desse bebê, olho direito e olho esquerdo fixa e segue bem. De motilidade apresentava exodesvio do olho esquerdo, que alternava, e nistagmo pendular, de grande amplitude e frequência média. E fundo de olho também não estava disponível. Diagnóstico principal, diagnóstico diferencial principal acaba sendo distrofia de Cones, né? Porque as crianças podem apresentar fotofobia de intensidade variável. Então, o ERG de campo total é necessário para descartar essa disfunção dos cones, e uma vez encontrada a resposta de cones normais, como o dele, acaba realmente estendendo essa investigação para albinismo, né? Isso quando tiver essa suspeita, mas como a Marcela já descreveu, já tem essa suspeita, fica muito mais fácil, né? Esse paciente fez PV multicanais para dar essa continuidade na investigação do quadro, e a Paula conhece bem os casos de albinismo, já deu muita aula sobre isso, pode complementar, Paula. O PVE multicanal, ele é um exame diagnóstico para o albinismo, principalmente, eu acho que ele ajuda muito no caso da suspeita do albinismo ocular,
O ERG de campo total, quando a gente olha e vê um ERG normal daquilo, né, como a gente volta a pensar em um albinismo ocular ou em um nistagmo motor, e aí o próximo exame de escolha é o ERG, o PVE multicanal. Então, ele chama multicanal, porque a gente coloca mais do que um eletrodo, a gente adapta eletrodo em occiput esquerdo e occiput direito, e em quem não tem um albinismo, essa resposta é muito simétrica. Então, quando a gente tem essa inversão não só a assimetria, mas a inversão da assimetria, ora estimulando o olho direito, occiput contralateral, resposta maior, estimulando o olho esquerdo, occiput contralateral, que é o lado direito maior, a gente fecha o diagnóstico de albinismo por conta de um processo que os albinos têm chamado de depulsação anômala das fibras temporais. As fibras temporais que deveriam passar e ir para essa região do hemisfério, ela acaba cruzando junto com as fibras nasais. Então, por isso que isso justifica essa proeminência do lado contralateral. O normal é em torno de 50%, 45%, 50% das fibras cruzarem, né, as fibras nasais cruzarem, e as temporais não cruzarem. Mas em caso de albinismo, muitas fibras temporais também cruzam no quiasma, por isso essa assimetria. Daí fecha o diagnóstico. Você tem o ERG de campo total que descarta a distrofia de cones, por ter aquela apresentação da fotofobia, nistagmo, e aí confirma com PVE multicanais. Isso, no olho direito a gente vê que estimulando o olho direito, a gente tem no occiput esquerdo uma amplitude de 37, enquanto do lado direito uma amplitude de 14,7. Quando a gente faz a estimulação do outro olho, do olho esquerdo, isso se inverte no occiput esquerdo 25 e sendo o olho esquerdo contralateral que é o direito com uma amplitude maior de 34,8. Então, fica confirmado o albinismo ocular. E, ao mesmo tempo, a gente acompanha a cuidade visual dele com PVE de varredura, que é outro tipo de estímulo, com outra posição dos eletrodos. A gente usa estímulos tipo grade, como cartão de Teller, e a gente foi acompanhando a cuidade visual dele. Ele tinha aquela pequena diferença de ametropia, da hipermetropia. Com 5 meses, a gente tem na condição binocular 20,282, olho direito 20,340 e olho esquerdo 20,400. Não tinha diferença interocular significante e com 12 meses ele teve um bom desenvolvimento da acuidade visual também, e a gente observa pelo comportamento dele também, 20,135 na condição binocular e 20,150 monocular, sem assimetria. Eu queria retomar o primeiro caso, a gente viu um caso de distrofia retiniana, esse segundo de albinismo, e quem tiver qualquer dúvida, coloca nas perguntas para a gente poder responder no final, tá bom? Depois no final a gente acompanha, mas já pode ir colocando aí no chat. Esse é um caso de tumor do sistema nervoso central, quando o único sinal que levou a fazer a investigação foi o nistagmo. É um bebê de 5 meses também. Com 5 meses de vida, os pais notaram tremor em olho direito e mais recentemente em ambos os olhos. Comportamento visual normal e astigmatismo bilateral, mas sem não uma dioptria alta que necessitava de óculos. De antecedentes pessoais, gestação sem intercorrências, parto a termo, desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade e usando vitaminas, e nenhum histórico familiar de doença ocular ou doença sistêmica. Da avaliação quantitativa, nós observamos que a criança fixa e segue bem dos 2 olhos, sem nenhum tipo de desvio, mas apresentava um nistagmo rotatório em ambos os olhos, mais em olho direito, cuja característica era com baixa a frequência rápida e pequena amplitude, e que não reagia à oclusão. E da descrição do médico, não tinha nenhuma alteração do fundo de olho, retina normal. Aí ele veio para fazer esse PVE por padrões. Os 2 primeiros casos que a gente trouxe são os casos que os pais notaram o nistagmo desde o nascimento. Então, isso
ajuda até a gente pensar nos exames, né? Quando a gente pensa na distrofia retiniana em bebê, aonde apareceu o nistagmo, isso, o histórico vem realmente desde o nascimento e uma dificuldade de fixar e seguir, e fotofobia, acompanhado com alguns outros sinais. No albinismo ocular também tem essa fotofobia e desde o nascimento. O que chama atenção nesse caso é completamente o contrário, que era uma criança que não tinha um nistagmo, enxerga bem, diferente das outras duas primeiras crianças que tinham um relato de dificuldade de fixar. Então, isso aqui é um bebê normal, um bebê que nasceu a termo, bem, passou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês. E aí aparece um nistagmo. Então, a preocupação começa a ser outra, porque não é uma história natural para os dois primeiros casos, como a gente viu. Não é natural um bebê não ter nistagmo e aos 5 meses começar a aparecer um olho e depois começar também ser evidenciado no outro. Então, o exame de escolha, ele deixou de ser o ERG de campo total, deixou de ser o PVE multicanal, e aí foi solicitado o PVE por padrões. O PVE por padrões, tanto o PVE por padrões quanto o PVE por flashes de luz, são dois procedimentos que vão avaliar a via visual, né, a via máculo-occipital. Qualquer coisa que acontece ali entre a mácula e a região occipital, né, o córtex visual primário, o PVE por padrões ou por flash de luz, ele pode ajudar a identificar esses insultos ou essas lesões. Então, ele veio para fazer o PVE, nós optamos em fazer um tamanho maior de 1 grau, por causa da idade, e quando a gente fez, em cima a gente vê nesse gráfico o olho direito, embaixo o olho esquerdo. Aqui à direita a gente nota uma referência para a gente ver como que deveria ser o tamanho da onda, o formato. E quando a gente olha esse gráfico de 1 grau, olho direito, olho esquerdo, a gente vê que o esquerdo, essa faixinha verde é o limite de normalidade para o tempo, e a gente vê que o olho esquerdo, o tempo está dentro do normal, está com 112,7, ainda é considerado dentro do normal. E o olho direito tem um atraso, está com 116,8, já saiu um pouquinho aí do tempo que essa onda, que esse pico deveria culminar. O que nos chamou a atenção é que no olho esquerdo, o 11,6, ele está limítrofe, né, o valor da amplitude. Então, apesar dele estar ali maior do que o olho direito, está numa condição maior, essa amplitude limítrofe nos chama a atenção. A gente esperava para um bebê um tamanho de resposta muito maior. Então, diante disso aí, a gente ficou bem preocupado, porque até aí ele não tinha feito, foi agora na época da quarentena, e ele ainda não tinha conseguido fazer a ressonância magnética. Então, a pergunta esse 11,6 está limítrofe, mas para bebê, para ele tinha que ser muito maior pela história dele. Então, a gente chamou a atenção que esse esquerdo também não era tão bom. E foi durante a consulta que a gente tem notado. Falou, tá vendo que o esquerdo também de vez em quando aparece no estado? Meus pais falaram, a gente teve uma desconfiança, mas para a gente era só o olho direito. Olhando agora, realmente parece que o esquerdo também está balançando. E aí a gente tem a ressonância magnética. Fizemos a acuidade visual na ocasião e apresentava a acuidade visual simétrica de 20/250, então reduzida, porém simétrica. Isso já chama atenção também, né, Sung? Porque o olho esquerdo com 20, o olho direito que tem um nistagmo com 20/250 e o esquerdo que não tem um nistagmo tão evidente também com 20/250, isso também nos chamou atenção, porque então que talvez o problema não fosse só no olho direito, alguma coisa aí um pouco mais do que ocular. Uhum. Essa ressonância que ele fez depois do nosso atendimento, então ele tinha uma massa, uma lesão grande, extensa, pegando toda a região do quiasma, e assim, você não tinha nenhum outro quadro sistêmico, motor, nada, só nistagmo, e essa redução da acuidade visual. Então, é claro que diante desse achado, né, vai fazer toda uma investigação, e vai fazer a parte do acompanhamento com o neuropediatra. Né? E assim, uma coisa. Uhum. E assim, uma coisa que eu queria também chamar a atenção, quando a gente faz PVE por padrões, se você não encontra nenhuma alteração das estruturas oculares e você faz o PVE, que é muito sensível, e tem alteração
dos dois olhos, porque a gente faz a avaliação separado de um olho e depois do outro. Se você tem uma alteração dos dois olhos, você tem que pensar na lesão do quiasma para trás, posterior ao quiasma. Então, geralmente, as lesões anteriores ao quiasma, a gente observa uma assimetria, uma resposta daquele olho acometido bem alterado, né? Então, tendo os dois olhos alterados, tem que pensar na lesão quiasmática ou posterior ao quiasma. Esse é um resumo das principais causas de nistagmo. Nós sabemos que nistagmo também tem vários tipos, várias origens, mas nós, oftalmologistas, que a gente avalia essas crianças, lembrar principalmente as doenças da retina, como distrofia de Cones, a cromatopsia, a retinose pigmentária, a amorose congênita de Leber, e que a gente faz o diagnóstico com ERG de campo total, as alterações do sistema nervoso central, albinismo ocular, pela decussação anormal das fibras. A gente tem que também, pode recorrer ao PVE multicanais para auxiliar no diagnóstico. Doenças oculares que não são retinianas, que leva à privação, como catarata congênita, ou alteração do nervo, como glaucoma congênito, leucomas. A gente pode usar o PVE, seja padrões ou flash, para estudar, acompanhar o processamento visual. Tumores da via óptica, nistagmo motor também, e todos esses outros casos, a gente pode recorrer à PVE de varredura para monitorar a acuidade visual, que é a medida objetiva da visão, da acuidade visual.